Amém. Leiamos a Bíblia, São Marcos capítulo 11, versos 23 ao 26. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Interessante, né? A importância de perdoar. Se perdoardes, sereis perdoados. Se não perdoardes, não sereis perdoados. Jesus também disse em outro lugar assim: com a medida com que medirdes, serão medidos. Pai amado, nós te pedimos uma vez mais que o Senhor possa fazer com que a tua palavra seja proveitosa para as nossas vidas, para a alma, cada alma aqui presente, também as que estão ausentes, aquelas que porventura poderão ver e ouvir esta meditação através da internet. Nós sabemos que o Senhor tem abençoado, ido até os lares desta forma, e nós rogamos que o Senhor assim o faça, para com cada ser humano. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Esqueci de falar mais uma vez, a Ivani está ali conosco. Deus te abençoe. Sempre bem-vinda no nosso meio. E nós vamos continuar com a mensagem A Fé Perfeita. Tem alguém que não tem a mensagem, que não pegou? A Fé Perfeita. Se tiver alguém que não pegou, levanta a mão aí que o irmão Dorival entrega para você. Alguém que não tem a mensagem A Fé Perfeita. Nós vamos começar nesta noite na página 8. Página 8. Parágrafo. Nós paramos no 23, nós vamos relembrar isto. E sempre lembrando da primeira afirmação que o profeta fez no início desta mensagem, que a fé, ela está baseada no perdão. Então, onde há perdão, há fé. Onde não há perdão, há esperança. Pode haver esperança. Pode haver otimismo. Pode haver, mas não fé. Onde não há perdão. A fé está baseada no perdão. Então as pessoas podem até se iludir dizendo que tem fé. Oh, eu tenho fé em Deus. É um pensamento positivo. Mas a fé perfeita, ela é baseada no perdão. E o perdão
Quem dá é Jesus. Então, se nós entrarmos por esta linha, nós começamos a evangelizar, né? Que está escrito, Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Como pode alguém alcançar fé genuína, fé perfeita, sem esse processo de arrependimento e de perdão de pecados que vem através da confissão pública ao nome de Jesus Cristo? É impossível. O processo para a fé perfeita é esse: arrependimento e perdão de pecados. Onde há perdão, há fé. Agora nos foi lembrado hoje de manhã na escola uma coisa muito importante. É que toda língua confessará a Jesus. Toda língua confessará a Jesus. Até aqueles que vão perecer no inferno, no lago de fogo, vão confessar a Jesus antes. A Bíblia quem diz? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos, porém, o farão tarde demais, mas o farão. Eles não serão destruídos no lago de fogo sem antes terem confessado a Jesus. Aí vem a pergunta: se de todo jeito vai ter que confessar a Jesus, por que não confessa antes de ser salvo? É sensato, não é? Aí parte para uma questão de sensatez. Sensatez. Não precisa nem revelação com um ponto de vista desse. É questão de sensatez. De todo jeito vai confessar Jesus. Então é melhor confessar logo, né? Há tempo. E assim, poder então alcançar fé. Aí sim, você pode alcançar fé. Bom, eu fiz o que a Bíblia me disse para fazer. Tenho confessado a Jesus Cristo. Tenho me arrependido dos meus pecados. Tenho sido batizado em seu nome para o perdão dos meus pecados. Tenho guardado os seus mandamentos. Tenho tomado do vinho e do pão em memória da morte daquele que pagou o preço pelos meus pecados. Tenho lavado os pés dos santos, conforme ele mandou que fizesse, e todas as demais ordenanças. Ah, sim. Então agora eu tenho fé. Por que não crer? Sim, agora eu posso crer, porque eu tenho obedecido à palavra de Deus, eu tenho feito conforme está escrito, e essa é a promessa. Atos 2, 39, né? Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E Ele está chamando. Ele continua chamando. Agora veja só. Você não pode fazer algo simplesmente porque
viu alguém fazer. O parágrafo 23, onde nós paramos, domingo passado. Se você vê alguém fazer algo por meio de uma promessa de Deus e logo há outro dizendo, eu também posso fazer isso, porém sendo somente uma imaginação, quando tal intentar fazer o mesmo, o encontraremos por ali ao lado do caminho todo acidentado. Foi o que aconteceu com os 7 filhos de Seva. Tentaram expulsar o demônio de um homem porque tinham visto Paulo fazer. E eles diziam, te esconjuramos no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio disse, eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? E saltando nele, se apoderou de 2, de maneira que nus e feridos saíram daquele lugar. Porque tentaram fazer aquilo que viu Paulo fazer. Mas Paulo tinha passado pelo processo. Paulo tinha entrado pela via correta. Primeira coisa, ele havia sido derrubado do seu cavalo de altivez, de dura cerviz, de estupidez, de ignorância, lá no caminho de Damasco. E tinha tido um encontro com Jesus. Jesus lhe revelou, disse, eu te chamei para me servir. E olha, eu vou mandar alguém para te dizer o que fazer. Deus sempre trabalhou assim, né? Havia um homem chamado Cornélio, temente a Deus, cheio de boas obras, dava esmola e tal, e orava e jejuava. Deus mandou um anjo lá que disse assim, ó Cornélio, as tuas orações têm sido ouvidas. Manda alguém lá em Jope, na casa do Simão Curtidor, lá tem um outro homem chamado Simão também. Manda chamar ele lá que ele vai te dizer o que fazer. Tem gente que acha que Deus vai aparecer para ele e falar as coisas para ele. Deus trabalha através de homens. O anjo não poderia ter dito para Cornélio que ele deveria ser batizado em nome de Jesus Cristo? Poderia. Mas o anjo foi lá e disse, manda chamar Simão Pedro lá em Jope. Ele vai te falar o que fazer. Então, Pedro foi lá e disse para ele o que fazer. E eles foram batizados. Isso está no livro de Atos, capítulo 10, né? Verso 47, por ali. E da mesma forma ele fez com Paulo. Derrubou ele do cavalo e disse, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E você verá quanto deves padecer por mim. Mas não disse para ele o que fazer. Disse, entra na cidade, vai à rua chamada direita e procura numa certa casa. Lá tem um homem chamado Ananias. Ele vai te dizer o que fazer. E quando ele chegou lá, Ananias disse, irmão Paulo, eu já estava esperando. O Senhor já tinha me revelado que você viria. E ele tinha ficado cego com aquela luz. Ananias pôs as mãos sobre ele e disse, irmão, recobre a vista. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E Paulo obedeceu, de modo que mais tarde, ele dando depoimento diante do rei Agripa,
disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele podia se apresentar diante das adversidades, ele podia curar os enfermos, expulsar os demônios, ele podia suportar o frio, a fome, o naufrágio, até que ele pôde expressar assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenho aprendido ter muito e ter pouco. Tenho aprendido a estar satisfeito e a passar fome. Tenho aprendido vencer e sofrer. Ser apedrejado, açoitado, estar nas cadeias. Tenho aprendido. E não importa o que vier, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqueles filhos de Seva pensaram: ele faz, nós também fazemos. Não é assim não. Você tem que entrar pela mesma via. Você tem que entrar pelo mesmo caminho. A ordem lógica é essa: faça as mesmas coisas e obtenha os mesmos resultados. Mas sem fazer as mesmas coisas, jamais obterá os mesmos resultados. Se nós entrarmos pelo caminho dos apóstolos e dos profetas, fizermos exatamente como eles fizeram, então obteremos os mesmos resultados e fé igualmente preciosa, disse o apóstolo São Pedro. Aos que conosco alcançaram. Olha só a expressão de Pedro. Eu acho que era a sua primeira carta, capítulo 1, ou era a segunda no capítulo 1. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Mas a mensagem é tão rica que dá para a gente passar a noite toda só num parágrafo, né? Como é que faz? Como é que faz, Mandorival? Fica só nesse? Veja, se alguém tentar fazer assim, o encontraremos por ali ao lado do caminho todo acidentado, envergonhado, ferido, frustrado. Por que é que as pessoas têm frustrações? Porque elas tomam a via errada de fazer as coisas. Confiam nas pessoas erradas. Eu vi uma frase dizendo assim: as pessoas não mudam. A gente é que muda o jeito de ver o que elas são. Mas elas são sempre as mesmas. Não é que a pessoa mudou, nós é que passamos a ver melhor, né? Nós é que passamos a ver melhor. É claro, existe uma mudança sim. A conversão, o novo nascimento, esse muda a pessoa. A cruz de Jesus muda. Na mensagem aquele dia no Calvário, o profeta diz assim: não há uma pessoa sequer que chegou até o Calvário que saiu dali a mesma pessoa. Ele sai mudado. Isso muda. Essa é a verdade. O novo nascimento muda sim. Muda completamente. Até o jeito de conversar. Muda os assuntos. Muda a fala. Pedro, depois de ter estado com Jesus, tentou negar e o povo disse: não. É você mesmo, a tua fala te denuncia. Não adianta falar que você não estava com Jesus, porque você estava. A tua fala te denuncia. Muda o jeito de falar, muda o jeito de andar.
Muda o jeito de entrar, de sair, de comprar, de vender. Passa a ser honesto na venda, passa a ser cuidadoso na compra, vigilante, né? Quando você for vender uma coisa, irmão, aí você lembra da Bíblia. A Bíblia ensina a gente tudo, até vender. Salomão disse assim em Provérbios: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Você vai vender uma coisa e o comprador chega e diz: mas tem esse defeito, e tem não sei o que tem, e o mercado caiu, e isso é barato, e não sei o que tem, e te passa a conversa e te compra barato. Quando ele vira as costas, ele chega ali e conta: rapaz, mas eu fiz um negócio que você nem imagina. Mas eu comprei tal objeto, tá só o ouro. E eu paguei só tanto. Está na Bíblia, gente. Tudo que a gente pensar nas nossas vidas, o ensinamento está na Bíblia. Então, quando o indivíduo chegar para te comprar um objeto e começar com: lembra da Bíblia? Nada vale, dirá o comprador. Mas a hora que ele comprar, que virar as costas, meu amigo, a conversa é outra. Está na Bíblia. Quer aprender a viver? Leia a Bíblia. Quer aprender a negociar? Leia a Bíblia. Quer aprender a economizar? Leia a Bíblia. Quer enricar? Leia a Bíblia. A Bíblia ensina tudo. Deus não deve nada para nós. Tudo que nós precisamos, Ele colocou nas nossas mãos. Se tão somente formos humildes o suficiente, sábios e prudentes, para darmos ouvidos, como nós vimos aqui hoje de manhã. Deus pegou 2 montes, um monte chamado Ebal, outro chamado Gerizim, Deuteronômio capítulo 28. Despejou as bênçãos no monte Ebal e despejou as maldições no monte Gerizim. Em outras palavras, agora vocês peguem o que vocês quiserem. Está aí. A bênção e a maldição. Você quer bênção? Sobe no monte Ebal. As bênçãos estão aí. Você quer maldição? O monte Gerizim está diante de você. Leia Deuteronômio capítulo 28. Está lá, está na Bíblia. Deus não nos deve nada. Mas, gente, como é que eu vim parar aqui, hein? Eu não sei como é que eu distorci o assunto assim. Veja, todo acidentado ao lado do caminho, por tentar fazer algo só porque viu o outro fazer. Isso é imprudência, né? Tudo que você fizer, você tem que fazer por si mesmo, com convicção. Parágrafo 10 da mensagem Dores de Parto. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil, e é o meu caminho. Por causa disto, uma vasta porção dos céus espera por ti, porque você tem decidido por si mesmo, e é o meu caminho. Que gloriosa decisão tens feito! Por si mesmo. Não porque esse, porque aquele, porque fulano fez, porque fulano disse. Não. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus, com a Bíblia. Aí então você terá fé perfeita. Você não ficará assim: eu vou fazer porque o pastor falou, né? Vai que dá certo. Dizem que é assim, então... E nesse dizem que dizem, as pessoas se agarram em coisas que não estão na Bíblia. Como as pessoas gostam de citar um provérbiozinho:
que diz assim: Deus diz, faça por ti que eu te ajudarei. Eu desafio a qualquer um a me mostrar isso na Bíblia. Se me mostrar, eu como a minha. Porque não está. Não está na Bíblia. E o profeta veio e disse assim: as pessoas dizem que Deus ajuda a quem se ajuda. Ele disse: isso é mentira. Deus ajuda a quem não pode se ajudar a si mesmo. Deus não ajuda a quem se ajuda. Ele ajuda aquele que não pode ajudar-se a si mesmo e se entrega nos seus braços. Isto é para a ovelha. Ovelha não pode guiar-se a si mesma. Ovelha precisa de ajuda. Ovelha precisa de um pastor. Então Jesus veio e disse: eu sou o bom pastor. Então as pessoas se agarram em coisas que espalham por aí, principalmente em rede social, né? Em nome de Deus, em nome de Deus. Deus nunca falou isso, não está na Bíblia. Outro dia eu recebi um videozinho até bonito, e dizendo assim: quando Deus criou a mulher, ele já estava em seu 6º dia de trabalho fazendo hora extra. E o povo acha bonito, vai mandando de um para o outro, né? E diz: olha, isso é até bonito, mas é mentira. Deus não fez a mulher no 6º dia. Quando Deus fez a mulher, ele já tinha descansado no 7º dia. Leia lá, Gênesis capítulo 2. Foi muito depois de toda a criação, de modo que a mulher não faz parte da criação original de Deus. Ela foi tirada da costela de Adão. Por isso ela é uma parte, é um subproduto do homem. Começa por aí. E aí vem os conselhos, né? Como eu repreendi uma pessoa, eu disse: aconselham assim: trabalhe, seja faxineira, seja lavadeira, seja isso, seja aquilo, faça o que puder, mas não dependa de um homem. Eu disse: isso também está contra a palavra de Deus. Deus diz para a mulher: teu desejo será para o teu marido e ele te dominará e te sustentará. Dever do homem sustentar a mulher, tratar dela, alimentá-la. Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. E as pessoas se agarram a estas coisas que não estão na Bíblia, não estão na palavra de Deus. E elas tentam a exercer uma fé sobre estas coisas, e leem livros de autoajuda, e palavras de sabedoria, e não sei mais o que, e tanta porcaria que tem, ao invés de lerem a Bíblia, a palavra de Deus. Dando dinheiro para inventores de mentiras. Ora, tem que ser uma substância. Agora aquilo é potencialmente uma fé. Vamos ver se a gente lê agora, né? Isso é algo que pode trazer você a uma fé. É potencialmente, por exemplo, se você me pede uma árvore de carvalho e eu lhe dou uma semente de carvalho, potencialmente você tem árvore de carvalho. Porém, ainda não se tem produzido. Mas quando chegar ao amadurecimento, então você verá que é uma árvore de carvalho. Assim mesmo, você pode imaginar que Deus fará certas coisas, porém, quando lhe for revelado, então já é fé. Antes de ser uma revelação, é uma imaginação. Fé perfeita que não pode falhar. Fé perfeita que não pode falhar.
o prometeu em sua palavra. E agora vemos que está sucedendo neste dia. Olha, você não pode se agarrar naquilo que não está na palavra de Deus. Porque falha. Mas a palavra de Deus não. Veja, o prometeu em sua palavra e agora vemos que está sucedendo neste dia. Então assim sabemos onde estamos de pé quando ele fala. Por que é que nós podemos pegar a mensagem de um profeta e confiar nela? Porque está na Bíblia: eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, a fé dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Interrogaram a Jesus, e Jesus disse: é verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. E mais tarde, depois de Jesus ter ido embora, Pedro veio e disse: olha, os céus vão reter Jesus até que a restauração aconteça. Enquanto não se cumprir, Jesus não virá. Nenhuma palavra cairá sem se cumprir. Então nós podemos pegar e ter fé, porque está prometido. Ele prometeu e enviou. Mas o que não está prometido? Veja, não pode falhar. Por isso são tão maravilhosas essas visões, porque tem provado ser a verdade cada vez. Eu sei que ele prometeu isso, o prometeu em sua palavra, e agora vemos que está sucedendo neste dia. Então assim sabemos onde estamos de pé quando ele fala. Isso me dá fé, porque ele nunca opera contrário à sua palavra escrita. E se fosse contrário à palavra, então eu não poderia ter fé nisso. Tudo tem que regressar à palavra. Ou seja, fé em ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Mas as pessoas querem ouvir a palavra? Elas querem ouvir palavras de homens, né? Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, vocês não querem me dar ouvidos. Mas outro virá em seu próprio nome, pregará sua própria doutrina, e a isso vocês aceitarão. Mas você tem que ouvir a palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é toda suficiente. Pedro disse assim, as pessoas ignoram que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. Elas ignoram isso. Que o mundo foi tirado da água e na água, no meio da água, subsiste. Pedro disse que as pessoas ignoram que pela palavra falada de Deus as coisas foram criadas. Mas a palavra de Deus, ela é toda suficiente, tanto para criar, como para sustentar, como também para transformar. A palavra é tudo que você necessita. Então pode-se dizer, quando você não tiver mais nada na vida, somente a palavra de Deus, você vai descobrir que era a única coisa que você precisava. Para se agarrar, era na palavra de Deus. Mas quando chega-se a um ponto, e nós vimos aqui hoje de manhã, que quando Deus chama uma pessoa, Ele cria situações e força o acontecimento para que essa pessoa não tenha mais nada onde se agarrar, unicamente em Jesus Cristo e em sua palavra. Então nós vimos lá que Jairo
era um sacerdote e ele queria crer em Jesus, mas não queria deixar sua denominação, não queria perder os amigos, não queria isto, e ficou, e aquela coisa. Deus disse: espera aí, eu vou criar uma situação. Sua filha de 12 anos, a Bíblia não diz o que foi que ela sentiu, certo é que caiu morta. Aí Jairo disse: agora? Eu sei que Jesus cura. Eu sei que Jesus ressuscita morto. E agora? Agora eu tenho que ir lá. Em outras palavras, seja o que Deus quiser agora. Se o povo vai me abandonar, se vai me acusar, mas agora eu tenho que ir, não adianta. E ele correu lá e se prostrou aos pés de Jesus. Oh, coisa maravilhosa. O profeta diz: Deus força a circunstância. Ele cria uma circunstância e faz. Leva o indivíduo a ver que ele não tem mais nenhuma saída na vida. Alguns não precisam disso, mas outros precisam. A palavra é tudo que você necessita. Agora, a fé é a substância. E neste capítulo de Hebreus podemos ver o que é a fé e o que fizeram aqueles que tiveram fé. O que fizeram aqueles que tiveram fé? Leia Hebreus capítulo 11. Eles venceram reinos, eles fecharam bocas de leões, eles escaparam da força do fogo, eles puseram os exércitos inimigos em fugida, eles também suportaram escárnios, açoites, prisões, cadeias, foram tentados, cerrados no meio. Pegaram o serrote, botou o profeta Isaías lá, creio que foi. Não sei como é que era, talvez aqueles serrotão assim, que um pega de um lado, outro do outro assim, né? Cerrou o homem no meio. Pela fé. A Bíblia diz isso. Hebreus capítulo 11. A fé te dá poder para tudo. Paulo disse: posso todas as coisas. E ele provou que ele podia entregar a cabeça para ser cortada pela espada romana. Sem medo nenhum. Sem nenhum medo. Desafiou a morte. Diz: ah, morte, onde está o seu aguilhão? Coitada de você. Você já está vencida, Jesus já ressuscitou. Então que venha. Eu também ressuscitarei. Você não pode me fazer nada. Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Se ajoelhou lá e disse: pode cortar. Isto é fé. Fé que vence o mundo. Veja o que eles fizeram, o que fizeram aqueles que tiveram fé, vê você? Há muita gente que tem fé hoje, porém amanhã já não a tem, logo depois de amanhã é outra coisa diferente, porém quando Deus fixa a âncora da alma que se segura firme, diz Hebreus. Fixa a âncora. E você a pode ver. Então não há nada que poderá fazer com que você se mova. Porém, até que chegue a esse lugar, você andará fazendo provas aqui e ali, caminhando às tontas e presumindo. Presumir é avançar sem autoridade. Eu penso que é isso, eu penso que é aquilo, eu imagino isso, eu imagino aquilo.
E me disseram isso ali e eu vou lá. E me disseram aqui, acolá, e eu vou acolá. E as pessoas estão assim, né? É assim que está o mundo, como baratas tontas, de igreja em igreja, de reunião em reunião. E não sabem no que creem, não sabem onde estão firmadas, não sabem de onde vieram e nem para onde estão indo. Quando alguém anda tratando de fazer isto e aquilo, correndo daqui para ali, é porque ainda não tem fé. Ainda que possivelmente tenha o que nós chamamos fé. Pode chegar lá, mas ainda não é. Agora, cremos que, quero que entendam isto. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. Nós cantamos aqui, vai chegando, o fim vem. Sim, vem. E eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhe coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas e então entrar as coisas verdadeiras. Tem que ser algo que você conhece, como? Por revelação divina, através da palavra de Deus. Agora, se você me diz, irmão Brana, isto não é a luz elétrica. No entanto, eu sei que é. Você dirá, e como sabe que é? Então eu lhe responderia, porque estou olhando para ela. Quer fazer um teste? Põe o dedo lá, vê se não dá choque. E como você sabe que não pode estar errado? Porque minha vista sempre me tem declarado que isso é luz. Por isso é que eu creio nas visões, porque sempre tem provado e declarado ser a verdade, porque vem da palavra. Então, se ele o diz, ali está acertado o assunto. Então, quando é declarado desta maneira, já não há por que adivinhar. Simplesmente será dessa maneira. Não precisa de adivinhação. Logo você ouve, assim diz o Senhor. Como um certo indivíduo chegou para mim uma vez, o irmão Delmir está ali, acho que ele estava junto, na Araguaína, e queria profetizar para mim, dizia que Deus tem uma obra lá em Colinas, eu não sei o que tem. Eu disse, qual é a obra? Mas qual é a obra? Porque eu sei. Eu sei que Deus tem uma obra e sei qual é a obra, porque Ele falou comigo. Ele me prometeu e está fazendo. Agora, se você é profeta de Deus, me fala qual que é. Ele não pôde falar. Era um fanfarrão. Veja só. Não precisa dessas coisas, não. Dessas invenções, de adivinhações, e pessoas que ficam tentando adivinhar as coisas. Não. Estou firmado na palavra. Conheço a Deus e de Deus sou conhecido. A Bíblia diz assim, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja, logo você ouve, assim diz o Senhor. Porque isto é muito mais além do pensamento humano. Chega a ser uma convicção certa. Já está no nível do pensamento do Senhor. Não é de pensamento humano, não. Nós não estamos aqui através de pensamentos humanos, não. Estamos aqui firmados nos pensamentos do Senhor e sabemos que é a verdade porque tem se cumprido o que Ele prometeu. Porém, estamos de pé aqui como ramo produzindo fruto que está na videira. Deus usa ao homem e somente ao homem.
Mas que coisa, eu não sabia que o irmão Brano ia falar isso aqui. Ó. Quando eu mencionei lá no início, Deus usa o homem e somente ao homem. Deus não usa as organizações. Deus sempre usa ao indivíduo. Agora, a fé é substância, e por meio dela entendemos todas estas coisas que foram feitas. Não é uma imaginação, mas a substância e especialmente a fé perfeita. E por isso estamos falando nesta noite. E sobre isso estamos falando nesta noite. Chegando à fé perfeita. Não é assunto de imaginação. Fé é a prova das coisas que se não veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Oh, mas quando desce no seu coração, nos nossos corações, aquela certeza, é bom demais. Mas aquela questão, só aqui na cabeça, será? Será que é? Será que não é? Está certo, está errado, é verdade, não é, disseram isso, disseram aquilo, e é sofrimento demais. Mas quando você pode ter companheirismo com Deus através da palavra, e para cada momento e acontecimento da sua vida, o Espírito Santo te frito na Bíblia. Foi o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó, o Espírito Santo, o Consolador, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado. E então, em cada momento de sua vida, o Espírito te traz à lembrança o que está na palavra de Deus. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, como que o Espírito vai te fazer lembrar? Se você não a leu, se você não a ouviu, se você não a guardou no seu coração. Mas Davi disse assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, é bom demais a palavra de Deus, não é verdade? Tá bom assim? Vamos terminar por hoje? Outro dia a gente come mais. Comida é assim, você come, tá bom, mas você tem que parar, né? Se comer demais faz mal. Fica sem efeito, fica sem valor. Nosso assunto não é imaginação, não. Nossa fé não é imaginação, não. É real. Jesus é real, a Bíblia é real, a mensagem é real, o profeta de Deus é real, a cura divina é real, o poder de Deus para transformar é real, o poder vivificador é real, o arrebatamento que estamos esperando é real, está provado na Bíblia. Enoque foi arrebatado, Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, Moisés foi levado, ninguém nunca mais viu. Jesus também subiu assim, ó, cerca de 500 pessoas olhando, e ele foi subindo, 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 subindo. Então o arrebatamento é real. Fique na palavra, fique esperando. E um dia desse você também vai subir. Deixar este mundo mal, com todo o seu pecado, com todo o sofrimento, para se acabar na grande tribulação. E depois que essa terra for purificada com fogo que há de descer dos céus, que também é real, aí sim descerá uma cidade, aquela cujo artífice e construtor é Deus, que os apóstolos, os profetas e os patriarcas esperaram tanto por ela, mas não alcançaram. Aí ela descerá aqui na terra e você habitará nela. Nem sol haverá ali, nem o mar,
que as pessoas tanto admiram. Ela é tão bela que o mar que as pessoas tanto admiram não vai existir. E não vai fazer falta. Aleluia. Fique firme. Fique preparado, que isto vai acontecer muito em breve. Amém? Deus continue abençoando a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar. O Senhor te cure, o Senhor te ajude, o Senhor te fortaleça. O Senhor fortaleça a sua fé, o Senhor confirme a sua fé. Pai amado, nós te agradecemos pela substância que há na tua palavra. E rogamos que o Senhor confirme em cada coração uma fé perfeita na bênção que cada um precisa, que cada um tem buscado. Pai Santo, o Senhor sonda os corações, o Senhor sonda as vidas. Nós rogamos, ó Pai bendito, que o Senhor, em tua grande misericórdia, opere maravilhas na vida daqueles que têm confiado, buscado, refúgio atrás da palavra do Senhor, agarrar-se a ela sabendo que ela não falhará. Céus e terra passarão, mas a tua palavra, ela não vai passar. Oh, quanto podemos ter fé perfeita nisto! É a única que tem sido provada ser a verdade, ser real. Continue com o teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até terça-feira, se o Senhor nos permitir.